Qual é teu palpite com relação à IA? A IA veio para realmente dar uma chacoalhada, substituir, mudar comportamento, como diz a M-Web? Ou esse tempo tão rápido vai ser capaz de segurar isso aqui um pouquinho? O que você acha? É o grande desafio, eu acho que do jornalismo e da comunicação, que é separar o joio do trigo. No caso da IA, muita coisa pode ser IA, né? Imagino que você esteja falando principalmente da inteligência artificial generativa, que é essa mais recente, ChatGPT, Copilot, etc. Para mim, primeiro, é inescapável, porque a gente já colocou, sabe, não colocou, mas está começando a colocar isso no nosso dia a dia, entendendo os benefícios, entendendo os riscos. Os benefícios são muito grandes, de produtividade, por exemplo, para auxiliar pessoas que talvez não tivessem certas assistências se não fosse com a utilização da inteligência artificial. Então, eu entendo que vai fazer parte cada vez mais da nossa vida, sim. A gente vai entender ainda quais são as melhores ferramentas para cada tipo de situação. Então, isso para mim está dado. Agora, o que eu fico na dúvida é se a IA será tão presente quanto algumas pessoas, principalmente os empresários, né, do Vale do Silício, afirmam que vai ser. Porque se você para pensar, o ChatGPT está aí daqui a pouco tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. É a plataforma que mais rapidamente cresceu, né, no ambiente digital. De lá para cá, o que a gente usava de ChatGPT e o que foi modificado drasticamente desse período. E assim, eu fico pensando e não teve uma revolução, além da primeira revolução do ChatGPT. Então eu imagino que vai muito por esse caminho, assim, de a gente incorporando essas IAs para várias coisas, na televisão, no celular, enfim, para ler seu e-mail, isso tudo está acontecendo, mas aquilo da IA que substitui, por exemplo, né, profissões, dizima categorias de trabalhadores, isso a gente ainda não está vendo acontecer e talvez não seja o caso com a inteligência artificial generativa. Talvez seja o caso com a inteligência artificial geral, que seria a próxima etapa, né? Que efetivamente consegue pensar e tal. Então, para mim, no momento nós estamos passando por um platô. É um negócio de muito impacto, facilita muito a nossa vida, mas a gente está tocando a nossa vida normal. Tá um pouco mais produtivo, com um pouco mais de facilidades aqui e ali, mas está tocando a vida normal. Então eu vou por esse caminho, da IA que ela ajuda, mas ainda não mudou tudo da maneira como estávamos esperando, e até com um pouco de medo, né? Aquilo, ficção científica, virão os robôs com inteligência e tal. E a vida continua bem parecida com o que era antes, né? Pelo menos a minha. É um ponto relevante, né, Castilho? Sem dúvida, sem dúvida. É uma visão que a gente discute muito aqui, né? E trazendo essa sua ideia, que realmente é uma virada de chave, uma transição. A IA está acontecendo, né? A gente ainda está vendo a questão das profissões, o que ela é capaz de fazer, muita coisa ainda acontecendo. Mas em termos de inovação, o que já é uma inovação, já aconteceu em relação a 2 anos, o GPT, por exemplo, agora a DeepSeek e outras que aparecem, né? Cada dia a gente tem uma novidade aí, né, Renato? Agora apareceu uma de $50, por $50, melhor que o GPT e que o DeepSeek? Então, e pode ser que isso tudo seja especulação também, né? Que entre alguma coisa nova, como foi o DeepSeek, né? Você viu que teve uma movimentação econômica absurda, né, com o lançamento da DeepSeek. Mas em relação à inovação, que é o tema, talvez o tema do século, né? Nós já vivemos a inovação. O que é a inovação? A inovação, para mim, primeiro, eu acho que não dá para ter uma resposta única, mas até, por exemplo, bebendo do que diz a nossa amiga, a professora Marta Gabriel, que a inovação é espetacular. Beijão para Marta. A inovação, um dos elementos de inovação é aquilo que transforma e melhora a vida das pessoas. Então, se a gente for pensar por esse prisma, certamente é uma baita de uma inovação. E no caso da IA, eu fico pensando também o impacto que ela tem para habilitar pessoas que antes não conseguiriam fazer determinada coisa. Então, por exemplo, eu sou jornalista, trabalho escrevendo ou apresentando, mas eu não sou designer.
E nós sabemos que, sei lá, emissoras de TV, jornais, tem todo um departamento de arte para conseguir fazer, né, aquelas ilustrações bonitas e tal, que realmente as pessoas compreendam. E hoje eu consigo usar a inteligência artificial que me auxilia lendo o meu texto, uma notícia que eu vou colocar, um artigo, e sugerindo... Cria imagem em cima disso. Então, para quem até então não tinha um assistente, um designer, um diretor de arte na sua equipe, até mesmo por limitação financeira, né, equipes menores, hoje em dia tem essa possibilidade. E isso eu acho que nivela o jogo para cima, porque pelo menos, se antes você tinha 1 ou 2 ou 3 que fazem esse tipo de trabalho, agora você tem mais pessoas que não ficam naquela limitação da ferramenta, ou às vezes até com alguma parte do conhecimento teórico para chegar nesses designs. Assim, se você quiser ter, sei lá, um padrão Globo de qualidade, alguma coisa assim, você ainda vai precisar, lógico, de profissionais que sejam totalmente dedicados a isso. Mas vai desbloqueando possibilidades. E para mim, esse é um dos pontos mais bonitos da IA. Porque uma pessoa que antes teria dificuldade para escrever alguma coisa, escrever uma carta de apresentação para concorrer a uma vaga de trabalho. E hoje em dia, coloca lá no ChatGPT, pede auxílio, diz o que você quer, enfim, tem que saber fazer o prompt, cada vez mais simples para resolver esse tipo de situação. Você tem lá essa inovação que te ajuda e pode te colocar no mercado de trabalho, pode te ajudar a entender melhor, apesar de todos os problemas, mais uma bula de remédio, que é muito complicado. Então, nesse sentido, nós ainda estamos entendendo quais são as possibilidades e muita gente ainda vai ter isso conforme a IA chega no celular, por exemplo, para apertar fácil ali e já ter, que hoje em dia ainda considero limitado, considero complicado. Então, o caminho ainda vai ser facilitado por esse tipo de aplicação. Mas, volto a dizer, a reviravolta, eu acho que a reviravolta do ponto de vista de tecnologia, a gente já viu uma boa parte do que estava pronto, assim. E tanto que os próprios empresários de tech, o Sam Altman e outros lá nos Estados Unidos, eles são observados e os analistas colocam, talvez a IA ela já não esteja evoluindo tanto, porque já sugou a internet inteira, já entendeu a internet inteira, já está com a informação toda ali, né? Sei lá, tabulada, classificada. Então, o próximo passo pode ser realmente o do barateamento para que mais pessoas consigam utilizar.